Meus irmãos, nós, nos domingos, à noite, temos feito exposição no livro de Josué. O pastor começou há algum tempo, falamos sobre o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, esse livro que tem muitos ensinamentos para a igreja em nosso tempo. Mas hoje eu quero falar sobre Romanos, capítulo de número 13, e esse será o texto da nossa exposição nessa noite. Então, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 13. E eu pergunto para você nesta noite: você crê que toda autoridade que existe em nosso país, em todos os níveis e no mundo, que toda autoridade, ela é instituída por Deus? Você crê nisso? Pensa bem na sua resposta, porque nós vivemos dentro de um regime que chamamos de democrático, mas existem outros regimes ditatoriais espalhados pelo mundo. E nós, filhas de Deus, discípulos de Cristo, cremos realmente que toda autoridade, absolutamente toda autoridade, em todos os níveis, é instituída por Deus. Embora nós não concordemos, muitas vezes, com o posicionamento dos homens que estão naquela posição de autoridade, embora muitas vezes esses homens exerçam autoridade não como servos de Deus, não como ministros de Deus, eles continuam estando naquela posição e por isso devem ser respeitados. E a Igreja de Cristo deve aprender isso e devemos retornar a passagens como essa de Romanos capítulo 13, principalmente quando o nosso mundo e a nossa sociedade brasileira enfrenta tensões em relação a esse campo, essa relação entre igreja e Estado. Então veja o que o apóstolo Paulo diz, que interessante, irmãos, aqui em Romanos capítulo 13: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados, no caso aqui os governadores, não são para temor quando se pratica o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus. Veja que expressão Paulo utiliza: ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar os que praticam o mal. O que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Vamos orar. Bondoso Deus, nos ajude a compreender Tua Palavra e a instrução da Tua Palavra para a nossa vida. Abra o nosso entendimento, Pai, nesta noite. Nós vivemos tempos difíceis em nosso país e no mundo. Nós vivemos tempos difíceis em relação à crise de autoridade que há em muitos setores da sociedade, inclusive dentro da própria família. E rogamos que o Senhor esclareça a nossa mente para que, como filhos e filhas do Senhor,
procedamos de modo correto como exemplo nesta sociedade. Abençoe o teu povo, Pai, é o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, mantenha então aberta aí a sua Bíblia em Romanos capítulo de número 13. Meus irmãos, provavelmente os judeus que receberam esta carta, que faziam parte ali da igreja de Roma, eles não ficaram muito, assim, talvez satisfeitos quando ouviram isso, né? Talvez esses judeus, eles desejavam liberdade, autonomia, independência de toda a tirania romana. Talvez eles estavam ansiosos para serem politicamente independentes. Porém, o apóstolo Paulo, ele ensina à igreja que toda autoridade é instituída por Deus. Se toda autoridade é instituída por Deus, logo é justo, é correto, é honroso, é legítimo que o cristão seja submisso às autoridades instituídas por Deus. É legítimo que o cristão honre essas autoridades instituídas por Deus. É correto que o cristão se coloque, venha se colocar sob a autoridade dessas lideranças espalhadas pelo nosso país. Obviamente, nós não devemos nos sujeitar à autoridade quando a autoridade exige algo que seja contrário à palavra do Senhor. Então, a nossa submissão, ela vai até onde a autoridade não exija algo que seja contrário à Escritura. Se caso a autoridade exigir algo que seja contrário à Escritura, ou publique uma lei que seja contrária à Escritura, nós ficamos com a Escritura, ficamos com a vontade de Deus e ficamos com o senhorio de Cristo acima de todas as coisas. Vejamos então aqui, meus irmãos, quais são as orientações do apóstolo Paulo. A primeira declaração dele, muito clara, está aí no versículo 1. Ele diz aí que devemos sujeição às autoridades superiores. Nós somos chamados, meus irmãos, somos chamados à submissão às autoridades em cada fase da nossa vida. Desde o nosso nascimento até a nossa morte, estamos sob algum tipo de autoridade. Quando nascemos, estamos ali na nossa família, estamos sob a autoridade dos nossos pais. Quando vamos para a escola, estamos sob a autoridade dos professores. Quando vamos para a sociedade, estamos sob a autoridade, as autoridades civis, políticas, militares. Enfim, Deus nos criou, mas o tempo todo nós estamos sob algum tipo de autoridade. Nem sempre aceitamos essas autoridades. O nosso coração corrupto e pecaminoso muitas vezes resiste à autoridade, principalmente quando a autoridade toma uma decisão que julgamos injusta. Aí queremos nos levantar. Nossa primeira reação é a insurreição, o levante, quando a autoridade ou a pessoa que assume aquela posição faça algo que seja desconfortável, desagradável a nós. Eu lembro, na 5ª série, eu tinha uma professora de matemática. Hoje a minha esposa é professora de matemática. E eu tinha uma crise com aquela professora de matemática. E eu tinha uma crise de autoridade com aquela professora de matemática. Talvez haja outras professoras de matemática aqui. E naquela época eu não era cristão. Então, eu estava o tempo todo me levantando contra a autoridade daquela professora, me insurgindo, era um levante. E de repente a gente olha para a Escritura e a gente pode ensinar hoje os nossos filhos que os professores são autoridade na vida deles.
É claro que eles são autoridade enquanto não impuserem ou colocarem algo que seja contrário àquilo que Deus diz. Infelizmente, isso está acontecendo muito em nosso país, e na educação principalmente. Mas o que Paulo coloca para nós aqui, meus irmãos, é que o discípulo de Cristo, ele deve ser um modelo quando o assunto é obediência civil. Eu e você devemos ser modelo, eu e você devemos ser o padrão. A sociedade deve olhar para nós e dizer assim: nossa, como aquele irmão, aquela irmã, como aquela pessoa é sujeita e submissa às autoridades. Um apologista, lá do segundo século, chamado Justino Mártir, ele fez uma defesa do cristianismo e dos cristãos diante do imperador. E essa defesa foi muito interessante, porque ele disse o seguinte ao imperador Antônio Pio: olha, você pode examinar a vida dos cristãos espalhados pelo Império Romano, e você vai perceber, imperador, que não há nenhum cidadão que seja tão obediente ao império, que seja tão submisso ao império, que seja tão cumpridor da lei, ou das leis do império, como os cristãos. Ele disse: você não vai encontrar nenhum cidadão no império que cumpra os seus deveres e pague os seus impostos como os cristãos. Então, meus irmãos, enquanto as autoridades governamentais do nosso país, na esfera dos poderes, legislativo, executivo, judiciário, não impuserem nenhum tipo de restrição ou perseguição à nossa fé, devemos submissão, devemos honra, devemos obediência. Veja bem, os cristãos que receberam essa carta, os cristãos romanos, eles estavam vivendo sob a mão impiedosa e pesada do Império Romano. Pensa bem, o tipo de julgamento que o Império Romano fazia dos cristãos não era um julgamento justo. Muitos tribunais montados para os cristãos, que eram condenados injustamente. Aliás, quem escreveu essa carta, o apóstolo Paulo, ele foi alvo de uma execução forjada. Eu fico imaginando Paulo, que escreveu isso, né? Toda autoridade é instituída por Deus. E lá no final de sua vida, com a sua cabeça no tronco, se lembrando, até mesmo essa autoridade perversa e ímpia, que será culpada diante de Deus, ela é instituída pelo próprio Deus. Às vezes nós sofremos, meus irmãos, por conta de leis injustas, leis que afetam a nossa vida, afetam as nossas finanças, leis que são contra os nossos valores, e como cidadãos, eu e você, cidadãos do reino e cidadãos dessa pátria, podemos criticar, e nós podemos protestar pacificamente, nós podemos até, se desejarmos, levantar as nossas placas e buscarmos os nossos direitos, requerer leis que sejam mais justas. Mas veja bem, nós não podemos nos revoltar ou nos insurgir contra a instituição governamental, seja quem for que esteja no poder. A pessoa que exerce uma função pública de autoridade, e aqui pensando não só, pensando no policial, como eu disse, no professor, no juiz, pense assim, toda pessoa que exerce autoridade, talvez o seu patrão, que exerça autoridade, essa pessoa, ela não é melhor do que você, essa pessoa não é superior a você, ela é igual a você. Mas enquanto essa pessoa está naquela posição de autoridade, como a autoridade ela é superior. E como autoridade, essa pessoa deve ser respeitada.
deve ser honrada, para o bom andamento da sociedade, para a proteção da família, para a proteção da própria sociedade, para a proteção da própria igreja. E, infelizmente, o nosso país, ele está coberto, né, de lideranças políticas, principalmente, corruptas. Isso é fato. Aliás, em todas as esferas, infelizmente, há muita corrupção, muita imoralidade, muita injustiça. E todas essas coisas que vemos hoje em nossa nação e no mundo, elas também estavam presentes lá no Império Romano. E veja, nem por isso o apóstolo Paulo aconselha àquela igreja a insurreição. Nem por isso o apóstolo Paulo aconselha àqueles irmãos a um levante. Não. Eles não tinham todos os direitos, aliás, tinham pouquíssimos direitos, menos do que nós temos hoje, mas para viver em paz, para que eles pudessem continuar expandindo com a proclamação do Evangelho, e foi isso que aconteceu, eles deveriam se sujeitar às autoridades. Meus irmãos, eu sei que às vezes é difícil para nós engolir algumas coisas, né? Mas como é bom quando, por temor a Deus, obediência a Deus, e por causa da nossa consciência cristã, nós seguimos o modelo, e o modelo de Cristo. O modelo de Cristo. Veja aí, irmãos, que interessante. Paulo, ele mostra por que eu e você devemos sujeição à autoridade. Ele coloca assim, em primeiro lugar, porque toda autoridade procede de Deus. Não há autoridade que não, está vendo aí? Não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Veja, Deus é soberano, meus irmãos, sobre tudo, sobre todos, sobre o nosso país e sobre esse mundo todo. E Deus, como Criador, é soberano, Ele é o único que tem toda a autoridade sobre a nossa vida e é o único que tem toda a autoridade para exigir de nós obediência e submissão. Agora veja bem, dentro do plano eterno, soberano de Deus, Ele designou o seu Filho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E Jesus Cristo é chamado de Senhor dos Senhores, Ele é o Rei dos Reis. E o próprio Cristo disse isso: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso significa que nenhum governo possui autoridade inata. Não. A autoridade, meus irmãos, seja do presidente, do governador, do prefeito, dos vereadores, é procedente de Deus. Nenhum governador, por mais poderoso que seja, nenhum ditador, por mais poderoso que seja, pode permanecer no poder por 5 minutos, se não for da vontade de Deus. Porque Deus é Senhor sobre toda a autoridade. Vocês se lembram de Ciro? Ciro era um rei ímpio, o rei da Pérsia. O rei persa, do Império Persa, e Deus chama Ciro de meu ungido, Deus chama Ciro de meu pastor, Deus chega a dizer, Ciro é aquele que faz a minha vontade, ele está em minhas mãos. Então, quando os presidentes de todo o mundo, os governadores, quando eles morrerem, eles irão comparecer diante daquele que tem toda a autoridade, sob quem eles estão liderando, e eles prestarão contas acerca da maneira e como eles exerceram a autoridade, toda a autoridade, qualquer um. Veja o que o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 e 14. O apóstolo Pedro, que também, segundo a tradição, foi executado sob a autoridade do Império Romano, ele disse assim:
sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, pense aqui no imperador, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Pedro diz que toda autoridade deve trabalhar para o bem do povo. A autoridade deve trabalhar para o bem da nação. A autoridade deve promover a paz, promover a justiça. A autoridade deve promover a proteção. Agora, se eles criarem leis injustas, meus irmãos, o que nós iremos fazer? Se eles criarem leis injustas, aí há espaço. Aí espaço. Como eu falei, não só espaço para crítica, para protesto, para ação judicial, aí há espaço. A igreja pode sim se colocar, mas a gente não pode se esquecer que pela causa de Cristo nós continuamos sendo submissos e obedientes para com aqueles que estão numa posição de autoridade, porque toda autoridade é instituída e enviada pelo próprio Deus. Nós não concordamos, meus irmãos, muitas vezes com o que as autoridades fazem, é verdade. Mas quem ocupa a função, como eu coloquei, seja independente da autoridade, né? Como eu falei, uma autoridade policial, um inspetor de trânsito, que é uma autoridade, um delegado, independente dos poderes, meus irmãos, nós precisamos entender que tal autoridade precisa ser honrada. Porque se essa autoridade está no poder, ela está no poder pela provisão de Deus. Deus não é responsável pelas atitudes e pelas decisões injustas que muitas vezes trazem prejuízos para a nação. Não. Mas enquanto elas estão ali, elas são autoridades instituídas por Deus. Vocês se lembram quando Jesus Cristo estava diante de Pôncio Pilatos? E Pôncio Pilatos disse para Jesus: eu tenho autoridade para te crucificar e eu tenho autoridade para te libertar. E Jesus Cristo olha para Pilatos, e eu imagino aqui essa cena, e diz assim: nenhuma autoridade terias sobre mim, se do alto não te fosse concedida. Nenhuma autoridade teria sobre mim. Jesus está dizendo: a autoridade que você tem para tomar tal decisão, ela não é inata a você, ela é procedente do Pai. Então, não importa, meus irmãos, às vezes a posição, ou o partido, ou o sistema, se há uma autoridade constituída no país, tal autoridade deve ser honrada e obedecida, porque tal autoridade foi instituída por Deus. E aqui eu fico pensando, será, irmãos, que o nosso posicionamento em relação às autoridades, e aqui desconsidere completamente essa questão de partido, pense apenas na sua relação com o Senhor, na sua relação com a palavra dele e nos seus posicionamentos. Essa é uma questão da sua consciência diante de Deus. Pense bem, será que a relação, meus irmãos, a forma como nos relacionamos com as autoridades, será que nós somos realmente submissos às autoridades instituídas por Deus? Em todos os níveis? Pensa assim, será que nós honramos a Deus, honrando as autoridades instituídas por Ele? Ou será que simplesmente nós dizemos: eu não gosto desse aqui, não gosto daquele ali, não gosto daquele outro, não concordo com isso, com aquilo, e ponto final, não vou honrar ninguém? Veja aí o versículo 2, o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz assim: se opor à autoridade significa, e aqui é um ponto muito importante, significa resistir à ordenação de Deus. Ele fala: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Nós não devemos, eu já disse isso, obediência ilimitada, né, absoluta, sujeição absoluta aos magistrados, meus irmãos. Quando entra em conflito, né, a ordenação humana em relação à ordenação divina, ficamos com a vontade de Deus. A gente se lembra aqui de Daniel,
Daniel foi lançado na cova dos leões porque ele não se sujeitou à ordenação do rei, ele continuou orando 3 vezes ao dia. Os amigos de Daniel também, eles foram lançados na fornalha ardente porque eles não se sujeitaram a uma lei civil, uma lei que foi imposta pelo imperador, mas uma lei com a qual eles não concordavam, porque era uma lei que ia contra a lei do seu Deus, e por isso eles foram lançados na fornalha de fogo. E o próprio apóstolo Pedro, meus irmãos, quando estava lá diante do Sinédrio, e os judeus disseram: você não pode mais falar em nome de Cristo, ele disse: antes importa obedecer a Deus em primeiro lugar, do que obedecer aos homens. Então as autoridades, elas provêm de Deus, mas quando uma autoridade cria leis contra a fé cristã, exigindo o que Deus proíbe ou proibindo o que Deus ordena, o nosso dever é resistir. Aí sim, o nosso dever não é se sujeitar, mas o nosso dever é desobedecer o Estado e obedecer a Deus. Em primeiro lugar, se os nossos legisladores, por exemplo, e eles têm feito isso, infelizmente, criam leis, e leis que sejam contrárias à lei de Deus, meus irmãos, a desobediência civil, nesse caso, se torna um dever cristão. Nós precisamos desobedecer, nesse caso, se há uma lei que conflita com a lei de Deus. Vocês se lembram das parteiras hebreias? Elas receberam uma ordem, e a ordem era o quê? Matar todas as crianças, todos os meninos. E é interessante porque elas, por temor a Deus, elas não se sujeitaram à autoridade de Faraó, não se sujeitaram, desobedeceram à autoridade. Por quê? Porque elas temiam mais a Deus do que aos homens. O nosso temor a Deus nos leva à obediência, em primeiro lugar, a Ele, e nos faz, às vezes, sofrermos as consequências por causa da nossa fé. Por isso que a nossa missionária, Cristina, lá na China, tem sofrido tanto, querendo pregar o Evangelho, tentando se sujeitar às instituições, tentando se sujeitar ao governo, cumprindo uma série de regramentos, de leis, e ela está ali tentando, mas a luta só aumenta. E ela sabe que o compromisso dela, em primeiro lugar, é com Cristo. Então, quando você lê esse trecho de Romanos capítulo 3, você não pode esquecer que os cristãos que receberam essa carta, eles estavam sob um governo, a liderança de um governo corrupto. Eles estavam sob a liderança de um governo cruel, violento, um governo que dominava pelo medo, que dominava pela força da espada. Porém, nós sabemos também, meus irmãos, que o Império Romano, ele praticava o sincretismo, e nesse sentido, eles não exigiam lealdade a um único Deus, mas eles exigiam lealdade ao Estado, eles exigiam lealdade às leis do Estado, eles exigiam lealdade ao imperador. E por isso o apóstolo Paulo diz aqui aos cristãos de Roma: olha, não resistam às autoridades romanas. Resistir às autoridades romanas, ele diz, é ir contra a ordenação de Deus. Paulo está dizendo: cumpra os seus deveres civis. Ele vai dizer mais à frente ali: pague os seus impostos. Ele diz: pague os seus tributos, cumpra as regras da sociedade e da cidade onde você vive, honre, respeite as autoridades. E como cidadãos brasileiros e discípulos de Jesus Cristo, nós devemos, assim, em primeiro lugar, unir forças, Nós temos valores, meus irmãos, preciosos do reino de Deus. Às vezes o povo evangélico é muito dividido, muito separado. Nós devemos unir forças, independente da denominação, nós devemos unir forças para lutarmos contra as injustiças que há na sociedade. E isso podemos e devemos fazer, por exemplo, injustiça social, ou se levantar contra toda essa violência que há na sociedade, ou contra leis abusivas, ou leis imorais, como, por exemplo, leis relacionadas ao aborto. Nós devemos nos levantar contra a liberação das drogas, e até contra o casamento civil homossexual. Nós devemos nos posicionar em relação a isso, mas veja, essas decisões governamentais não podem nos levar à insurreição.
ao levante, à rebeldia. Uma das coisas que nós devemos fazer, e é essencial, e tenho até às vezes sido alertado por alguns irmãos da igreja sobre esse assunto, que é muito importante. Nós precisamos, meus irmãos, também alertar os nossos jovens, e alertar os nossos jovens para que os nossos jovens não se curvem diante dos valores imorais que são propagados e defendidos por essa cultura secularizada, que invadiu, como eu coloquei há pouco, os colégios, que invadiu, infelizmente, as universidades. É um drama, né? Entretanto, irmãos, enquanto lutamos, enquanto levantamos a bandeira do Evangelho, a nossa arma de ataque, diz a Escritura, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Enquanto criamos as nossas estratégias para lidar com estes sofismas malignos que há na sociedade, nós não podemos nos esquecer do dever e da obrigação que temos de honrar, nos sujeitar, nos submeter às autoridades instituídas por Deus. Porque ir contra as instituições no levante, diz o apóstolo Paulo, isso significa ir contra a ordenação do próprio Senhor. E ele diz mais, meus irmãos, veja ainda aí no versículo de número 2, ele coloca assim: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos o quê? Condenação. O que acontece quando você quebra, por exemplo, uma lei de trânsito? Você recebe uma multa, né? O resultado vem. O que acontece quando você não paga devidamente os seus impostos? Você fala assim: isso daí acho que dá para resolver, pastor. Talvez você vai ser pego pela receita lá na frente. Quem se opõe às autoridades representadas nas leis, meus irmãos, se opõe à ordenação de Deus. E diz o texto que não recebe louvor, mas recebe condenação. As consequências um dia chegam lá, na nossa porta. Não dá para fugir. Há muitos cristãos que às vezes não cumprem os deveres civis, falam: não, eu sou evangélico, quero viver a minha vida com liberdade, né? Eu não tenho que obedecer absolutamente todas as leis do país, e eu posso sonegar algumas coisas. Qual é o problema? Quando você sonega, por exemplo, o seu imposto, quando você não dá a César o que é de César, né? Quando você não permite, né, que o governo tenha acesso às suas finanças, você está resistindo à autoridade de Deus, a uma autoridade instituída por Deus. É interessante, irmãos, porque às vezes alguns cristãos descumprem leis civis, sofrem as consequências e depois ainda dizem assim: estou sofrendo perseguição do Estado. Não é perseguição do Estado, é porque você se revoltou contra o Estado e agora está sofrendo as consequências. Há muitas leis boas, meus irmãos, e justas, e há muitas leis que realmente exploram o cidadão. Mas, se o governo ordena ou proíbe algo que vai contra a sua fé, como eu disse, desobedeça o governo e fique com o Senhor Deus. Mas dentro de um sistema legal, enquanto não houver essa exigência ou obrigatoriedade de você agir contra a sua fé, seja justo, seja obediente, caminhe em temor. Veja o versículo 3 e 4. Paulo, ele aprofunda um pouco e diz assim: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Ele está dizendo que as autoridades são ministros, ou servos de Deus, e servos de Deus para o teu bem. Elas foram colocadas para te louvar quando você pratica o bem, e para te punir quando você pratica o mal. Eu sei que nem sempre as autoridades nos louvam quando praticamos o bem, mas elas punem muitas vezes de forma injusta. E quando a gente pensa no nosso país, né, meus irmãos, há tanta corrupção, e corrupção em todas as esferas. E o pior, meus irmãos, é quando nós vemos toda essa corrupção, ficamos pensando assim: será que vale realmente a pena? Vale. Irmãos, o governo, né, por mais que tenha problemas, eu não estou falando desse governo específico, mas qualquer governo, por mais que tenha problemas,
é sempre melhor o governo do que a anarquia. Eu disse para os irmãos há pouco tempo que o missionário Osni, aliás, foi na quinta-feira, o missionário Osni, ele entrou no Iraque exatamente na queda daquele regime sangrento, violento de Saddam Hussein. E o missionário Osni ali pregou o evangelho para muitos missionários, aliás, para muitos soldados americanos que se converteram e foram batizados lá no palácio lá do Saddam. E ele trouxe fotos, né, do que aconteceu. E uma coisa que me chamou muita atenção, no testemunho dele, no trabalho dele no Iraque naquele tempo, exatamente na queda daquele regime, ele disse assim: é muito mais complicado a anarquia, a falta de governo, do que o governo ditatorial. Ele falou, não é que a mão de ferro seja o melhor, mas enquanto há mão de ferro, as coisas vão se mantendo, as leis vão sendo ali cumpridas, há muita injustiça, mas as coisas vão caminhando. Quando cai tudo. Então ele disse, a perseguição é uma perseguição intensa, você não tem a quem recorrer, você não tem a quem pedir ajuda, está tudo liberado, você pode fazer tudo. Então veja, irmãos, a autoridade, ela é instituída por Deus, e a autoridade é bênção de Deus para a nossa vida. Agora o texto diz, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz espada. Olha só o que Paulo diz. Ele diz que o governo romano tinha a autoridade, a liberação para trazer espada. E espada aqui, irmãos, nós sabemos é sinônimo de morte. Paulo está dizendo que Deus deu a espada ao governo, e seria muito bom se tivéssemos governos equilibrados, né, e mais justos para usar a espada como arma de punição contra aqueles que praticam crimes hediondos, como, por exemplo, o assassinato. A espada, ela é necessária muitas vezes, porque a espada, meus irmãos, ela restringe, né, a maldade. A espada foi dada por Deus exatamente para combater, para refrear o malfeitor. E olha como é importante. Onde a violência cresce e a falta de punição reina, nós sabemos que não há progresso, mas Deus deu a espada. E a espada é bênção de Deus. É bênção de Deus, quando bem usada na mão do governo. Como eu disse, onde a violência cresce, cresce por falta de punição. Mas Deus se utiliza dessa ferramenta. Agora, quando a gente olha para a realidade do nosso país, às vezes é tão triste, né? As lutas, as provas, tantas dificuldades. Veja o que ele diz ali, meus irmãos, no final, versículos 6 e 7. Ele diz assim, por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço, pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Paulo está dizendo o seguinte, é justo pagar impostos. Eu não estou dizendo em relação à carga tributária, né, que a gente pode questionar, mas ele está dizendo que pagar imposto é justo. Porque esses que estão na liderança, eles dedicam tempo integral para servir a comunidade. Nós precisamos pagar impostos para termos policiais na rua, por exemplo. Então ele está dizendo, pagar imposto é justo, pagar tributo é justo, alguém precisa sustentar essas pessoas na missão. E infeliz é o cristão sonegador de impostos. É infeliz. Porque quando ele não honra e não se sujeita à autoridade, no fundo ele não está honrando e não está se sujeitando ao Deus que deu toda a autoridade. Devemos dar ao Estado, meus irmãos, o que é devido ao Estado. Quando a gente pensa aqui no Império Romano, em termos de impostos e tributos, né, era muito opressor, mas mesmo assim Paulo diz que a igreja, os discípulos de Cristo, eles devem dar ou entregar de forma justa a César o que é de César. Eu quero concluir então aqui, meus irmãos, a mensagem
com algumas breves aplicações. A primeira é muito simples. Quando você olhar para a sua vida e para todas as esferas da sua vida, nunca se esqueça que todas as autoridades que estão sobre a sua vida, elas são instituídas por Deus, mas Deus não é o responsável pela injustiça, pela corrupção, que as pessoas que ocupam esses cargos de autoridade, às vezes, acabam manifestando. Todas essas pessoas, um dia, quando morrerem, irão prestar contas ao Senhor Jesus. Então, toda autoridade é instituída por Deus, mas Deus não é responsável pelas leis injustas que são praticadas por elas. Segunda lição, meus irmãos, nós vivemos num país, e eu diria muito abençoado, mas há muitas leis que infelizmente temos visto surgir, inclusive no Congresso, leis que são contrárias à nossa fé e podem, no futuro, talvez até já no presente, atingir muito a nossa vida, e algumas já estão até atingindo. E por isso, assim, olha, no próximo ano, né, nós teremos todo aquele movimento no nosso país, não é? São as eleições, não é mesmo? Todo aquele movimento, tal, e aí vem todos aqueles políticos novamente pedindo voto, dizendo que vão fazer isso, vão fazer aquilo. Então eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, avalie não apenas os projetos, as propostas do seu candidato no próximo ano, avalie a ideologia do seu candidato. Avalie o que ele defende também em questões morais. Sabe por quê? Porque lá na frente, essa pessoa vai ocupar uma função em que ela vai acabar criando e defendendo leis que vão contra a lei de Deus. Talvez leis que proíbam você, por exemplo, de estar num culto público como esse. Então, pondere isso. Pondere isso. Uma outra lição, meus irmãos, importante, é que enquanto nós tivermos a liberdade para cultuar a Deus e o governo, qualquer instituição, não exigir algo que Deus proíbe ou não proibir algo que Deus ordena, meu irmão, seja um modelo, seja um exemplo, em todos os sentidos. Quando você estiver fazendo uma viagem, por exemplo, e você olhar lá aquela placa escrito assim, 90 por hora, eu sei que o teu carro pode ir a 100, a 120, a 140, talvez seu carro pode até voar na pista, mas, meu irmão, tem uma placa, e aquela placa, ela tem autoridade. Depois você passa, às vezes recebe uma multa e ainda reclama. Era 90, mas dava para fazer 150 tranquilo naquela curva. Irmãos, preste atenção. Por que nós temos que ser obedientes a essas placas ou a qualquer instituição? Paulo diz aqui, é por causa da nossa consciência. O pastor não vai estar no banco de trás olhando e falando assim, diminui aí. Mas Deus está lá no banco de trás. E aí eu fico pensando, se nós não nos sujeitamos àquelas pequenas leis e a essas autoridades, naquela questão menor, quanto mais na maior. Então seja um exemplo, um modelo, seja um modelo, as pessoas têm que olhar para falar assim, essa pessoa é muito justa. Uma quarta lição, interceda pelas autoridades. Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 2, ele diz assim, interceda, ore. Às vezes a gente elogia demais, às vezes a gente critica demais, às vezes a gente fica pontuando as coisas, e poucas vezes a gente faz o que a Escritura diz para fazer, dobrar o joelho, dobrar o joelho. Olha só, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículos de número 1 e 2. Ele diz assim, eu leio para os irmãos.
1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Você fala assim, pastor, mas eu não gosto daquela pessoa que exerce função de autoridade. Aí você dobra o joelho e ora por ela. É o que eu deveria ter feito com a minha professora de matemática. Deveria ter dobrado o joelho e orado por ela. Mas às vezes é mais fácil a gente se insurgir simplesmente. Nós criticamos as posições e mantemos a nossa posição, mas é honroso e grato a Deus quando por consciência dobramos os nossos joelhos e oramos. Nós sabemos, meus irmãos, qual é o papel dos governantes. O papel dos governantes é restringir o mal, proteger os que fazem o bem, manter a lei e a ordem, e trabalhar em prol da paz, e se esforçarem, claro, para o bem-estar do povo. Nós, às vezes, não vemos isso, né? E às vezes a gente se entristece. Cremos que as coisas estão melhorando, e cremos que, com a graça de Deus, as coisas serão melhores em alguns aspectos. Mas nunca se esqueça que a igreja, ela está num caminho em que as lutas irão aumentar. A nossa interpretação bíblica nos leva a isso. As perseguições irão aumentar, as pressões irão aumentar, as leis contra o povo de Deus serão mais sangrentas. Hoje, algumas coisas que eu falo aqui do púlpito, se eu falar ali na rua, eu já sou passível de ser preso. Vocês sabem disso. Então, a gente precisa estar preparado, estarmos preparados. Aquilo que está acontecendo na China um dia vai nos alcançar aqui. E por fim, meus irmãos, pensando um pouquinho aí, né, nas autoridades instituídas por Deus, que tal se nós, em primeiro lugar, nos comprometêssemos, né, com a palavra de Deus, com o Deus da palavra, em manifestarmos mais a nossa opinião, em nos prepararmos melhor para defendermos a nossa fé, como diz o apóstolo Pedro, prepararmos melhor as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, para que também eles se posicionem, porque para eles vai ser talvez mais difícil ainda. E que tal também se nós nos comprometêssemos, meus irmãos, a dobrarmos mais, como eu coloquei há pouco, os nossos joelhos e suplicarmos pela graça de Deus sobre a vida daqueles que estão na liderança. Nós vivemos dentro de um sistema em que há uma separação entre igreja e Estado. E, por um lado, né, nós desejávamos que a igreja continuasse cuidando dos aspectos espirituais relacionados à graça, à ministração do Evangelho, e o Estado promovesse o bem-estar da população como um todo. Mas o que nós vemos em várias partes do mundo já é que essa separação entre igreja e Estado acabou conduzindo o Estado para tomar posições completamente independentes e separadas dos valores que nós defendemos, e até criando leis que são contra a própria palavra de Deus. E que Deus nos dê graça para sermos boa influência, bons cidadãos. Vamos orar. Bondoso Deus, nós olhamos aqui para a Tua palavra e percebemos que toda autoridade existente no mundo, em nosso país, em todos os poderes, Pai, são instituídas por Ti. A condição, ó Deus, na qual o Senhor nos coloca na sociedade, ela é uma condição muito abençoada, porque ter autoridades em nosso país facilita muito a nossa vida. Traz certa ordem e segurança para a nossa nação. E nós pedimos, ó Deus, em primeiro lugar,
que tu tenhas misericórdia dos nossos líderes em todas as esferas, Pai. O Senhor é aquele que inclina o coração daqueles que estão na liderança. Que o Senhor tome conta do nosso país em todas as esferas. Há muitos, ó Deus, milhares espalhados pelo nosso país, vereadores, prefeitos, governadores, juízes, policiais, professores. Ó Deus, são milhares de pessoas que ocupam posição de autoridade em nosso país. E nós pedimos, Pai, que tu tenhas misericórdia, produza quebrantamento nesses corações. Leve, Pai, todos eles a fazerem leis realmente justas. E também, Pai, pedimos que o Senhor abençoe a tua igreja. Às vezes, ó Deus, acabamos tomando algumas posições, criamos algum tipo de militância, simplesmente dizemos que estamos certos e ponto final, não aceitamos nenhum tipo de opinião contrária, e de repente nos esquecemos, Pai, que devemos ser modelo e exemplo na sociedade civil, exemplo de obediência civil, e que tu abençoes a vida dos meus irmãos, para que nós tenhamos consciência que resistir à autoridade significa resistir à ordenação do Senhor. Porque o Senhor mesmo instituiu essas autoridades para o nosso bem. Então, nos dê graça para que sejamos bons exemplos. Abençoe-nos também, Pai, para que ensinemos os nossos filhos os valores espirituais do reino, porque esse mundo tem se inclinado para a imoralidade, para a injustiça, chamando aquilo que é errado e imoral de certo e moral. E nós pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia dos nossos filhos, para que eles sejam forjados na Tua palavra, para que eles não abram mão dos valores do reino, principalmente, Pai, quando chegarem nas universidades, lugar em que muitos jovens cristãos se perdem. Ó Deus, abençoe os nossos jovens para que sejam fonte de luz, para que sejam sal, para que façam a diferença, para que não sejam corrompidos, ó Deus. Que o Senhor também abençoe a igreja espalhada, Deus, pelo Brasil afora. Ó Pai de amor, às vezes vemos cristãos colocando a esperança, a confiança, a fé apenas em homens. Mas a Tua palavra mesmo diz que maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Que a nossa confiança, Pai, esteja em Ti e no Teu Filho, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que tem toda a autoridade. Abençoe-nos, Pai, nesta noite. Nós suplicamos, no nome precioso e santo de Jesus. Amém. Vamos colocar